Olá a todos, meu nome é Camila Furla da Costa Banizon. Eu vou ser a professora de vocês nessa disciplina de gestão de projetos aqui no curso de Administração Pública do século XXI, né? A nossa disciplina, ela vai acontecer nas próximas 2 semanas, do dia 27 do 1 ao dia 9 do 2. Eu queria desejar uma ótima disciplina para vocês, né? Então, eu tô fazendo esse vídeo para me apresentar e para apresentar um pouco os elementos que compõem essa disciplina, né? Do ponto de vista da súmula, nós vamos trabalhar então as abordagens teóricas para elaboração de projetos sociais e de políticas públicas e sua relação com os diferentes concepções de intervenção social. Além disso, a gente vai trabalhar com a questão do monitoramento e avaliação de projetos e também os indicadores, né, como instrumentos e concepções de gestão e avaliação de projetos. Então, a ideia é que a gente consiga, ao longo desse semestre, né, dessas 2 semanas, trabalharmos esses elementos. O que é importante do ponto de vista da organização da disciplina? É que ela é uma disciplina prática, né? Visto que vocês vão elaborar, a partir de um roteiro, né, de elaboração de projetos, vocês vão elaborar um projeto social, um projeto para uma organização pública, tá? Esse roteiro de projeto, ele foi elaborado pelo professor Pedro Costa, né, que era o professor que ministrava essa disciplina nas versões anteriores do curso de Administração Pública do século XXI. Do ponto de vista conceitual, quando a gente pensa, né, que o produto dessa disciplina é um projeto, a gente pode entender, né, de acordo com o Endman, que o projeto ele é um empreendimento temporário, que tem como objetivo construir um produto, né, um serviço único. Então, o projeto, como termo, né, ele é muito comum e muito utilizado por várias áreas, né? Então, se a gente for pensar na arquitetura, se utiliza a ideia de um projeto arquitetônico, né? Então, ele busca, né, ser a expressão de uma atividade intelectual, né, de um interesse particular dos indivíduos ou de uma organização para atingir um determinado fim, um determinado objetivo, né? Então, a gente tem, né, a gente pode pensar na área pública, projetos para capacitar e incluir jovens no mercado de trabalho. A gente pode pensar o projeto dentro de uma perspectiva da construção, por exemplo, de um posto de saúde, de uma escola. A gente pode pensar em projetos sociais, né, na área de cultura, na área de assistência social, enfim, a gente tem uma gama muito grande de projetos que a gente pode pensar. Então, o projeto, né, ele vai sempre se relacionar com o meio, então, para a elaboração e a escolha do projeto é muito importante as vivências de vocês, né, a área que vocês atuam profissionalmente, os interesses de vocês, né, porque os projetos estão relacionados com todos esses elementos, né, e também estão relacionados com as questões de como que o Estado se relaciona com a sociedade. Então, o Estado ele vai ser o financiador do projeto, uma organização privada vai ser o financiador. Então, como que eu vou buscar recursos para captar né, para executar o meu projeto, para captar recursos para executar o meu projeto. Então, eu né, trabalho na graduação em Administração Pública a disciplina de orçamento, que eu sei que alguns de vocês passaram recentemente, e a gente também pensa, quando a gente pensa na programação orçamentária, na organização do Estado, né, lá nas classificações das despesas, tem um tipo de classificação que é a classificação programática. E aí, lá dentro dos programas, então todo o PPA, todo o plano plurianual, ele é organizado por meio de programas, né? E os programas, eles têm as suas ações classificadas em 3 tipos, né? Então, eu posso pensar em operações especiais, que estão mais voltadas para a questão financeira do Estado, questões voltadas para a questão de atividade, então tudo aquilo que é permanente, então eu vou pensar os salários dos servidores, enfim, e também os projetos. E aí, quando a gente pensa os projetos, né, para executar, né, dentro do âmbito do próprio Estado, a gente concebe eles como um instrumento de programação, né, que ele é usado para atingir um determinado objetivo, né, de um programa, então tem já essa vinculação com a ideia maior de um macro programa, né,
E ele vai trazer uma questão conceitual que é muito importante, né, e que conversa com a definição de projetos que a gente vai utilizar nessa disciplina, porque ela está limitada no tempo, né, então é algo que eu tenho início, meio e fim. Então aqui a gente vai trabalhar, né, a concepção desse projeto. E ele também ele é capaz de aumentar, expandir a capacidade de ação do governo. Então, no momento eu faço a construção de um posto de saúde, eu estou ampliando a minha capacidade do Estado em prestar aquele serviço público, né? Então, isso é uma questão bem importante também, né? Então, vocês vão ter que encontrar, né, dentro do interesse de vocês, um problema, identificar esse problema para conseguir elaborar esse projeto. E aí a gente pode pensar em N problemas, né? Problemas mais atuais que a gente tem aqui na região metropolitana de Porto Alegre, como por exemplo a gestão de recursos sólidos, de resíduos sólidos. Recentemente teve um estudo, porque a proposta da prefeitura era fazer uma concessão, né, por 35 anos. Tem uma contraproposta, né, das organizações da sociedade civil, pensando como que isso vai né, afetar no modelo das cooperativas de catadores. Então, né, como é que se pensa a gestão de resíduos sólidos nos municípios. Então esse pode ser um problema que vocês queiram atuar. Tem o sistema de proteção de cheias, né, tem a questão da evasão escolar, né, que é alta e que o Rio Grande do Sul tem apresentado índices altos, e que a gente pode pensar que projetos podem ser desenvolvidos no âmbito das secretarias ou das organizações do terceiro setor, né, para atuar, para combater esses problemas. Então, assim, o problema que vocês vão identificar, ele tem uma gama muito grande de opções, e vocês vão ter que escolher um, né? Então, o roteiro ali, ele estabelece etapas da elaboração. Vocês vão olhar, vão ler o roteiro até quarta-feira, e na aula de quarta-feira a gente vai trabalhar, né, fase a fase da elaboração desse projeto. Por isso que a disciplina tem esse caráter bem prático mesmo, né? Além disso, então, né, a gente, em termos de organização da disciplina, a gente tem um problema, né, nesses 15 dias, que é a manutenção do Moodle. O Moodle ele fica indisponível do dia 2/10 ao dia 10/2, né? Desculpa, do dia 2/2 até dia 10/2, então são 8 dias que ele entra em manutenção, porque a gente está em férias escolares da graduação, e ele vai ficar indisponível para vocês. Então, para a gente resolver esse problema, eu solicito, né, que vocês baixem todo o material da disciplina, para que vocês tenham ele, né, nos primeiros dias da disciplina, até quinta-feira, né, sexta-feira da primeira semana da disciplina, porque a partir de domingo ele já está disponível, né, e as entregas das atividades da tarefa 1 e da tarefa 2, elas vão se dar por meio de e-mail, tá? Então esse vai ser a forma com que a gente pensou em solucionar o problema da indisponibilidade do Moodle. Eu desejo uma ótima disciplina para todos, eu estou disponível, né, para tirar as dúvidas, caso seja necessário a gente marca algum outro encontro síncrono, além dos 2 programados na disciplina. Os encontros síncronos vão ser nas quartas-feiras às 19 horas, né, no dia 29 e no dia 5, né, então a gente tem 2 encontros, e eu me coloco à disposição, né, e eu espero que vocês gostem muito dessa disciplina, que tem esse caráter bem aplicado, tá? Um abraço a todos e um bom verão de muito trabalho na elaboração dessa atividade. Um abraço!